Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Queria agradecer a todos a participação nos comentários. Tenho recebido bons comentários a respeito das minhas videoaulas. Espero que todos continuem gostando. Faço suas críticas e sugestões. Espero cada vez mais poder fazer videoaulas melhores para que a gente possa agregar o conhecimento para vocês. Como eu disse na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o Firewall do pfSense. Como eu disse, o Firewall é o Packet Filter, e aí a gente precisa entender o cenário aqui para conseguir fazer alguns exemplos, tá? Vamos voltar lá para aquela parte da aula onde nós temos o cenário, tem esse endereçamento de IP do Google, onde o meu Firewall, a parte WAN dele, está recebendo o IP 10.128.0.7, onde é uma DMZ daquele endereço de IP do Google. Então, tudo que chegar destinado a 35.208.199.204 vai ser direcionado para a WAN do meu Firewall. Vou começar analisando para vocês os logs do Firewall, tá? O nosso pfSense ele tem aqui em status system log, e é importante a gente utilizar, pessoal, o log, porque log ele te traz um troubleshooting, né, a possibilidade de resolver problemas muito mais rapidamente através de logs. Então, aqui em status system logs, a gente tem a parte de log de Firewall, tá? Algumas configurações que eu normalmente faço no log, nessa chavezinha aqui, e altero ele para ele trabalhar como reverso, ou seja, os mais novos ficarem em cima, e mando salvar. Isso já vai trazer os logs mais novos para cima. A gente tem três abinhas aqui diferentes, que são normal, dynamic view e summary view. Normal, ele vai pegar os logs estáticos. Dynamic View ele vai te trazer os logs conforme eles vão entrando, só que demora um tempinho para reproduzir. E o Summary ele traz o resultado das linhas ali com um gráfico. Existe também a possibilidade aqui, dentro do Normal View e Dynamic View, de vocês filtrarem o que vocês querem. Source IP, né? Ou seja, o endereço de IP de origem, o endereço de IP de destino, se está passando, se está bloqueando, protocolo, destino, porta, interface, isso tudo existe a possibilidade de fazer um filtro. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Eu vou trazer para a tela aqui um comando, eu abri um CMD aqui da minha máquina, tá? Da minha estação mesmo, e eu vou pingar o endereço do Google, que é esse endereço de fora aqui, 35.208.199.204. Então eu vou fazer esse ping 35.208.199.204, isso aí, 204, certo? Então eu estou mandando um ping da minha máquina aqui de casa para lá para o Google. Ele vai dar recusado pelaquela lógica que eu falei para vocês, né? Toda a interface WAN de Firewall ela recusa por padrão pacotes vindo nessa interface. Então está recusando o pacote ping. Vamos evidenciar isso lá no Firewall. Se a gente olhar aqui em Dynamic View e atualizar aqui, a gente vai ver que está entrando um pacote SMP, que é o ping, né? Vindo do endereço de IP, que é um endereço de IP dinâmico que eu estou no momento, destinado ao IP 10.128.0.7. Pessoal, de novo, como eu estou atrás de um NAT lá no Google, quando ele chega aqui, ele faz o NAT e converte para esse endereço de IP, que é o endereço interno, 10.128.0.7. Então, o pacote vem destinado a esse IP de borda, chega aqui, ele converte e passa a ser destinado a esse endereçamento IP. Então aqui eu estou pegando na interface WAN um pacote vindo da minha internet aqui em casa, destinado à WAN do Firewall, tá? Um pacote ICMP. Eu posso filtrar, por exemplo, clicar em filtro, eu posso dizer que eu quero só ver a interface WAN, tá? Aí vai trazer só a interface WAN para a gente aí, fica mais fácil da gente evidenciar aí o ping chegando. Eu consigo fazer também por porta, se eu estivesse trabalhando com uma porta, por exemplo. Vou tentar abrir um RDP, uma área de trabalho remota, lá para o Google. Vou abrir aqui e vou tentar conectar lá no meu servidor de TS que está lá dentro. E ele vai dizer que não vai conseguir conectar, e se eu for no Dynamic aqui, eu vou ter o registro numa tentativa de conexão do meu IP, tá? De uma porta de origem aleatória, mas a porta de destino 3389 tentando fazer um TCP sync, né? Então ele está tentando fazer uma conexão, ele está tentando iniciar uma conexão. Deu erro aqui na conexão, ele não conseguiu fazer a conexão. Por quê? Porque o Firewall está bloqueando esse tipo de conexão. Então aqui ele está, de certa maneira, já protegendo a minha rede, para que nenhum pacote entre.
sem que eu autorize. Então não está aceitando ping, não aceitou 3389, que é a porta de TS. No entanto, está aceitando a VPN, porque foi a VPN que a gente configurou inicialmente ali para fazer a conexão nas aulas anteriores. O que eu quero mostrar para vocês agora? A função do NAT, primeira coisa, tá? Quando eu venho em NAT, eu tenho essas opções, a gente viu na aula passada por cima cada uma delas. A gente vai começar por Port Forward. O Port Forward, ele diz assim, ó, em qual interface que você vai chegar o pacote. Então eu tenho na WAN, tenho na LAN e tenho na OpenVPN, que é o meu servidor de VPN. O pacote vai chegar na WAN. Qual que é o protocolo? Eu quero abrir a conexão do TS, essa que não está conseguindo funcionar, né? Essa aqui que a gente está tentando efetuar. O protocolo dessa conexão TS é TCP. Qual origem? Não vou colocar origem. Eu posso colocar origem, por exemplo, eu poderia dizer assim, ó, minha origem vai ser single host or alias, né? Ou seja, um endereço de IP ou algum alias que a gente pode criar lá no aliases aqui, ó, que nem a gente tinha visto. E eu posso dizer, o meu endereço de IP de origem vai ser o meu endereço daqui de casa, por exemplo. Aí só eu vou conseguir conectar na porta 3389. Qualquer outro endereço de IP que tentar conectar na 3389 não vai conseguir, justamente porque ele verifica se o IP de origem está batendo com a regra ou não. Tá? Nesse caso eu não vou fazer isso agora, depois eu posso fazer para mostrar para vocês. Destination, tá? Então, interface WAN, destinado ao quê? Destinado a... Eu tenho algumas informações aqui. Eu posso dizer destinado a esse firewall, não é destinado ao firewall conexão, então não funcionaria. E eu tenho as opções de WAN, que são as duas que a gente está trabalhando aqui, né, na interface WAN. Eu tenho o OneNet e o OneAddress. Qual que é a diferença? O OneAddress ele vai ler o meu endereço de IP da minha interface WAN. Eu tenho lá o 10.128.0.7, vai funcionar só para o endereço de IP que está naquela interface, 10.128.0.7. Se eu disser OneNet, ele vai funcionar para toda a rede da WAN. Então, ele vai liberar para todo o endereçamento de IP da WAN. Seria mais ou menos se tu tivesse um IP virtual nessa interface, vários endereços de IP virtual, tu liberaria aí, ele funcionaria em qualquer um daqueles endereços de IP virtual que está chegando ali naquela interface. Normalmente, OneAddress, tá? Destination Port é a porta destino. O RDP ele trabalha na porta 3389. Então eu tenho que dizer qual a porta. Eu posso simplesmente vir aqui procurar o protocolo que ele deve ter aqui, ó, porque é normal esses protocolos mais comuns ter aqui, ó, Microsoft RDP, ele vai substituir por um nome, ele não vai dizer qual é a porta, né? Mas tu pode vir aqui e colocar a porta. Eu sei que a porta é 3389, certo? E eu sei que a porta é 3389. Redirect Target IP. Aqui é a parte do NAT, efetivamente, né? O que ele vai estar fazendo? Ele diz assim, ó, eu vou estar redirecionando tudo que chegar na WAN, direcionado ao endereço de IP da WAN, na porta 3389 para endereço de IP 192.168.0.5, que é o meu servidor de AD e terminal server lá dentro da minha rede no Google. Tá, então eu não tenho outra maneira de chegar nesse servidor se não for através dessa conexão que tem nesse firewall, então através desse NAT. E eu quero direcionar para qual porta? 3389 também. Aqui que entra uma sacada que pode ser útil quando a gente quer fazer alguma restrição um pouco maior assim com relação à segurança. O pessoal diz assim, não deixa a tua conexão por padrão na 3389. Porque os hackers podem invadir. Na verdade, eles usam um scanner de rede que acaba identificando qual porta está aberta e depois eles tentam em cima daquela porta. Mas o ideal é sempre tu mudar a porta padrão para que não seja tão óbvia a conexão, tá? Então eu posso dizer que tudo que chegar na WAN, protocolo TCP, destinado ao meu endereço de IP da WAN, que é 10.128.0.0.7, destinado à porta 3390, vai ser redirecionado para 192.168.0.5.3389. Aqui tem que ser exatamente o número de porta, porque o serviço do Windows está escutando essa porta, então eu não posso mudar isso. Aqui eu posso colocar uma descrição qualquer, regra para o terminal server. Aqui mais para baixo eu tenho NAT Reflection and Filter Rule Association. Primeiro, NAT Reflection. Eu tenho a possibilidade de, na criação do NAT, eu habilitar a possibilidade de alguém, por exemplo, usando um terminal server de dentro da rede,
tentando conectar no IP externo da minha rede, ele fazia o NAT Reflection, ou seja, tentar acessar o endereço externo, porém retornar a conexão para o servidor. Para ficar mais claro, imagina que você tem um diretor da empresa. Esse diretor ele acessa via TS a rede de vocês. Então ele está no hotel, ele digita, abre essa tela do MSTSC, então do Windows aqui, né? E digita o IP 35.208.199.204. Ele vai conectar no servidor de lá do hotel, porque vocês criaram a regra de NAT. Um certo dia ele está dentro da empresa. Aí tu diz, toda vez que tu estiver dentro da empresa, tu não digita esse IP, que tu digita o 926805. Fica ilógico para ele, tá? É mais difícil para ele compreender esse tipo de coisa. Então tu deixa esse endereço para ele, ele vai usar indiferente de estar dentro da empresa ou fora da empresa. Por quê? Porque essa regra de NAT Reflection aqui, eu consigo habilitar ela, e aí ele faz com que, independente de onde está indo a conexão, ele vai acessar a interface externa e vai retornar a conexão para o servidor. Então ele te possibilita fazer essa reflexão de NAT, acessar o servidor sem trocar o endereçamento de IP. Isso é muito útil, tá, pessoal? E a segunda opção ali, Filter Rule Association, é o que? Ele tem a possibilidade da gente adicionar a regra ao firewall. Por quê? Porque o NAT ele não é firewall. O NAT é a conversão de endereçamento IP. Obrigatoriamente, além de eu criar o NAT, eu tenho que criar a regra de firewall. Então, quando eu estou criando aqui, automaticamente ele já cria a regra de firewall. Add Association Filter Rule. Ou seja, eu consigo criar a regra de firewall já aqui. Então, eu clico aqui em Save. Tá? Ele vai criar a regra e já vai adicionar a regra ao firewall também. Dou um apply. Então, aqui é a regra de NAT, tá? Tudo que está chegando na interface WAN, destinado ao protocolo TCP, independente de origem, independente de porta de origem, destinado à minha interface externa do meu firewall na porta 3390, vai sofrer um NAT para 192.168.05 na porta 3389, tá? Isso é NAT. Vamos olhar o firewall aqui rapidamente. Rules 1. Observe o seguinte, ele criou aqui uma regra associada ao NAT, dizendo, na minha WAN, tudo que chegar no protocolo IPv4 TCP, destinado ao IP 192.168.05, destinado à porta 3389, tu passa. Então, olha só, ele vai ler a interface WAN, e vai entender que o endereço de IP que está chegando lá é 192.168.05, destino dele. E aí ele vai passar para o 192.168.05 mesmo estando na WAN. Por quê? Porque ele sofreu um NAT. Então ele sofre um NAT quando chega na interface lá, ele já faz a conversão do endereçamento de IP. Então a regra de firewall, ela tem que estar na WAN. Certo? Se vocês observarem, não tem regra de firewall nenhuma na LAN, à exceção das regras padrão que já vem aqui. Tá? Essa regra padrão a gente vai falar depois. Vamos continuar no NAT aqui. Vamos evidenciar agora o funcionamento do NAT que eu acabei de aplicar. Então, eu peguei e abri a porta 3390. Então, para o público, eu tenho a porta 3390 aberta, não a 3389. Então, se eu simplesmente entrar aqui no terminal server do Windows e digitar 3389, aliás, digitar só o IP, né? Ele já entende que é 3389, ele vai tentar conectar na 3389. Deixa eu abrir os logs do firewall aqui, para a gente já evidenciar isso rapidamente, enquanto eu tento, né? Firewall, Dynamic View, tá aqui. Eu vou tentar conectar. E ele está tentando iniciar uma conexão na 3389 e não está conseguindo conectar. Certo? Ele não vai conseguir conectar. Vamos ver se a gente consegue atualizar aqui, para ele evidenciar a conexão 3389. Não está conseguindo, está vermelhinho lá. E aí ele deu erro. Agora, se eu mudar a porta para 3390, que nem eu mudei lá, então ao digitar o endereçamento de IP 2.3390, eu obrigo o sistema de terminal server a tentar conectar na 3390. E aí vocês vão ver que ele consegue conectar. Ele me deu essa tela que eu consigo verificar as conexões, enfim, verificar o domínio lá, e estou conseguindo conectar ao servidor. Quer ver? Abriu a sessão remota do servidor normalmente, certo? Porém,
esse tipo de conexão eu não vejo aqui, porque aqui só estão as conexões rejeitadas, tá? Então só as conexões que são rejeitadas. Caso eu queira ver essa conexão acontecendo, eu posso vir na regra de NAT, na regra de firewall que foi criada, e marcar a opção de log, tá? Para verificar esse pacote chegando. Ao dar apply aqui, eu vou ter o log em verdinho. Por exemplo, eu posso vir no filtro, colocar destination port 3389, o pacote sendo gerado e fica em verdinho ali. Então eu tenho um pacote que está chegando na minha interface WAN, tá? De origem do meu IP aqui da minha máquina da minha casa, destinado a um endereço de IP interno com uma porta de terminal server. Tá? Então eu consigo evidenciar isso porque eu marquei para logar lá. O ideal é fazer o log somente quando você precisa fazer algum tipo de auditoria, quando a conexão for válida, tá? E para as conexões que são negadas, o ideal é fazer log para tudo, tá? Salvar, tirei o log, certo? Então isso é no NAT, tá? Então dessa maneira eu consigo fazer um NAT para qualquer tipo de conexão interna, então para qualquer tipo de serviço que eu queira hospedar lá dentro, seja um servidor de FTP, seja um servidor de SSH, um servidor de web, qualquer coisa que eu queira disponibilizar externamente, eu faço um NAT. No outbound, tá, que é outra opção de NAT, normalmente eu uso a configuração de híbrido, tá, aqui, para eu poder manipular esse NAT de cima aqui, ó. São NATs manuais conforme a necessidade que a gente tem. Aqui no nosso cenário a gente não vai ter uma necessidade, mas futuramente, quando a gente trabalhar com VLAN, eu vou deixar ele um pouquinho mais complicado, a gente vai precisar fazer um outbound manual. Mas o outbound, para vocês entenderem, ele funciona da mesma maneira que o NAT, só que tu especifica qual endereço que tu quer que ele saia e qual endereço de IP de origem, tá? Para a gente entender, eu vou subir minha máquina Windows aqui e vou estabelecer a conexão VPN. Após a conexão de VPN ter sido estabelecida da máquina aqui da minha casa com o firewall lá no Google Cloud, eu vou efetuar um ping pro servidor lá dentro, 05, tá? Para a gente entender o que acontece no outbound, tá? Eu vou pegar o log do firewall que eu coloquei para logar todos os pacotes que estão trafegando na VPN. Por exemplo, aqui, ó, um OpenVPN, um Firewall Rules OpenVPN, eu coloquei para logar todo o tráfego que está passando aqui. Então eu vou ter esse log lá no Firewall em verde, tá? A gente consegue evidenciar o pacote ICMP vindo lá da minha máquina, 172.1.0.2, que é a minha máquina Windows virtual que está aqui, destinado a 192.168.0.5. Então, o pacote está chegando na interface OpenVPN de origem 172.1.0.2 e está sendo destinado ao 92.168.0.5. E o que o outbound vai fazer daí? Ele vai entender que o pacote está chegando na interface LAN, porque ele é destinado ao 92.168.0.5, a partir da rede 172.1.0.0, e ele vai converter para o endereço da LAN address, ele vai converter para 192.168.0.10. Então a máquina Windows, quando responder o pacote, ela vai responder para 192.168.0.10. E aí a tabela NAT vai fazer com que o pacote seja encaminhado para o endereço de origem, o qual originou aquele pacote ICMP. Então esse é o NAT outbound. Na aula que vem, nós analisaremos os logs do firewall e as regras do firewall efetivamente. Também analisaremos como criar as regras e como interpretar esses logs. Conto com a sua participação na próxima aula. Deixe seu like e ative o sininho aí para incentivar o nosso canal aí. Obrigado, pessoal.